Com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar com o Luiz Marcos Peixoto. Ele é chefe da fiscalização do CREF, Conselho Regional de Educação Física. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Muito obrigado, Robson. Nós estamos muito felizes de poder estar aqui, poder ter atendido ao convite. E mais em especial para o tema e em função do tema do programa, que é cidadão, e o nosso maior preocupação e objeto do nosso trabalho é exatamente oferecer ao cidadão a segurança no trabalho que nós oferecemos. Portanto, nós estamos aqui extremamente felizes em poder colaborar com o Rio Grande do Norte no tema que nós iremos desenvolver a partir de agora. E aí eu lhe pergunto, em relação à situação de regularidade das academias de ginástica, de educação física, de atividade física, que nós temos em todo o estado do Rio Grande do Norte, como no Brasil, quais seriam os itens obrigatórios, mas que nem sempre as academias observam e cumprem com isso que a lei exige para o benefício da coletividade que participa das atividades? Robson, eu queria fazer um pequeno pano de fundo. Nós temos hoje no Brasil aproximadamente 34 mil academias pontuadas em todas as regiões. Isso gera uma riqueza na ordem de 3 bilhões de reais, de dólares, que dá quase 8 bilhões de reais, e somos o segundo país do mundo em número de academias. Perdemos para os Estados Unidos, que tem 36 mil academias. O país de maior índice de obesidade do mundo. Do mundo, para você ter ideia. Muito bem, então essa demanda ela vem crescendo em função exatamente da própria necessidade da sociedade, da humanidade, de uma maneira geral, e isso leva a que esse mercado ele cresça de forma geometricamente veloz. E a gente tem, então, a necessidade do Conselho, ao ser criado em 98, veio exatamente para tentar harmonizar, organizar o segmento. Então, hoje, para você ter uma instituição como essa, você precisa ter uma personalidade jurídica nacional, uma personalidade jurídica local, que nós chamamos de uma empresa local, né, junto à Juscerne, e a partir daí são as legislações vigentes do Conselho Regional, que é um quadro de profissionais de educação física. Um deles responde tecnicamente por esse local, e as instalações elas têm que ser, considerando que nós estamos tratando de uma agência de saúde, e aí o consumidor tem que fazer toda essa triagem muito bem feita, tem que ser adequada, ventiladas, com acessibilidade, com os elementos, os itens sanitários extremamente de acordo com a legislação da vigilância sanitária. Mas o que mais nos preocupa enquanto conselho é a presença, da hora que abre, da hora que fecha, de um colega profissional de educação física, porque ele é o mentor de tudo o que vai acontecer durante o dia. Ele responde por isso. É obrigatório que as academias que são regulares, que elas tenham um profissional da educação física. É obrigatório. É a situação. O que pode acontecer com a academia que não tenha um profissional formado em educação física? Porque muitos, às vezes, pegam um estagiário, dá um jeito, bota gente que entende de atividade física, mas que não é um profissional da educação física, por exemplo. A princípio, ela não deve funcionar. Não, a academia só tem um profissional, o profissional adoeceu, não abre naquele dia. Essa é a condição que o Conselho oferece. Agora, a gente encontra, na verdade, algumas instituições que, evidentemente, eles não observam essa regra geral e, para atender de forma desordenada o seu consumidor, ele consegue funcionar até que seja denunciado, a fiscalização passe e a gente, então, nesse momento, ela é feita uma autuação, é dado, infelizmente, o amplo direito dele. Em alguns casos, a gente já interdita na hora, quando é uma instituição recorrente. Mas, evidentemente, uma eventual saída de um profissional, a gente não aceita, mas é o que ocorre. Muitas vezes a gente dá o amplo direito da defesa e, em seguida, encaminha uma denúncia ao Ministério Público. E como é que está hoje a situação de Natal, especificamente Natal ou o próprio Rio Grande do Norte, em relação à presença de profissionais? Tem sido cumprido? Que percentual de 0 a 100% você diria que as academias cumprem ou não cumprem a presença dos profissionais no exercício de sua função? Nós temos no banco de dados do Conselho Regional hoje 1.200 academias devidamente registradas, das quais 995 que nós dissemos, estão vivas, porque as outras 300 elas são muito mutantes, elas abrem, fecham, e de repente a gente perde a referência e não sabe se ela está fechada ou não, e de repente ela some do nosso mapa. Mas pontuadas mesmo, nós temos 995, das quais hoje, no estado do Rio Grande do Norte. Em Natal? Natal nós temos aproximadamente 480 academias. Nós temos Mossoró com 125, Parnamirim com 128 e o resto se dilui nos demais municípios dentro da proporcionalidade. Caicó com 20, Pau dos Ferros com 15, então em função da massa de população. Pois bem, então
o que ocorre hoje, que nós estamos com dificuldade, é que 30% dessas academias estão irregulares para o Conselho. Então, das 995, apenas 302, 303 solicitaram a certificação anual, que é uma obrigação, e aí o colega responsável técnico da academia, o proprietário que nos assiste nesse momento, sabe que tem a obrigação anual de renovar esse certificado, que é para estar colocado na entrada da academia, para que o consumidor acesse e veja que a sua academia é devidamente registrada. Isso agrega valor, precisa entender que agrega valor. E o consumidor, pelo outro lado, tem que procurar e cobrar do responsável da academia essa certificação. E essa certificação, ela compõe que itens, principalmente? Exatamente. É muito simples, é o preenchimento de um questionário onde consta os profissionais que compõem aquele quadro daquela academia e o responsável técnico e os seus horários. Esse é o único documento que você precisa preencher e mandar para o CREF. E questões de vigilância sanitária, de outras situações que envolvem a própria academia de ginástica, de educação física, por exemplo, de atividades físicas, tem alguma exigência nesse sentido ou cada órgão é responsável de ir atrás daquilo que é necessário para o funcionamento da academia? É um grande parceiro, as vigilâncias são grandes parceiros, as vigilâncias sanitárias. Nós trabalhamos muitas vezes nós fazemos, nós chamamos de fiscalizações integradas, onde nós saímos com as duas equipes e eles têm um alvo delineado, que são as instalações sanitárias, banheiros, enfim, quando tem piscinas, enfim. E nós tratamos mais da questão dos equipamentos, os cabos de aço, mas exclusivamente o profissional da educação física é o nosso grande alvo, é o grande nosso foco de fiscalização. E qual é o risco para o consumidor, para a pessoa que treina nas academias em todo o Rio Grande do Norte, em todo o Brasil, de aquela academia não estar regularizada, não estar com as certidões em dia, com os certificados em dia, com a vigilância, com a fiscalização em dia? Isso aí vai para você também, consumidor, presta atenção que nós vamos falar a partir de agora. A academia, ela precisa oferecer um serviço para você. Você, quando procura uma academia, você tem uma demanda muitas vezes indicada por um médico, prescrita por um médico, e aí você tem que ser bem acolhido nessa instituição. Em seguida, um contato com um profissional de educação física que vai lhe avaliar. A avaliação é uma situação primeira para que seja feita uma prescrição de atividade. Então, caso isso não ocorra, a sua prescrição é feita aleatória em função do seu biotipo, da sua altura, dos seus objetivos muito limiares, muito rasos. Eu quero emagrecer, eu quero engordar, eu quero... Então, essa avaliação ela é muito superficial. É preciso que seja uma avaliação com um profissional da educação física, onde ele vai avaliar toda a sua condição esquelético-ósseo, cinesiológico, sua avaliação clínica, verificar seu atestado médico, qual a prescrição que o médico colocou, de sorte que após avaliar isso é que ele vai prescrever sua carga horária, seu tempo de atividade, enfim. Então, a importância de ter o profissional é o que vai lhe garantir a segurança do serviço que você está contratando. Não o tendo, evidentemente, você está correndo sério risco de traumatismo e, inclusive, de morte. Vamos lá. E uma última pergunta para a gente finalizar é a seguinte: o que é permitido, o que é que não é permitido se cobrar, seja financeiramente ou em termos de regulamentação, documentação, da presença de personal trainer nas academias? O personal trainer é uma especialização do profissional, onde ele trabalha individualizado com o cliente e quando ele tem acesso às academias, ele precisa ter uma identificação à empresa que ele está levando o seu cliente para que haja um controle mínimo necessário e em caso de eventual peleja ou alguma dúvida do cliente em relação ao serviço prestado, há uma referência de onde ele estava tendo atividade. Agora, é importante sim. E antes da gente concluir isso, Robson, eu queria deixar claro que para a gente resgatar tudo isso, o CREF está promovendo esse ano encontros regionais, nós chamamos de encontros interativos, que vai ocorrer no dia 27 e 28, 27 em Caicó e 28 em Pau do Ferro, exatamente para essa mensagem agora de março, semana que vem. Para a gente passar essa mensagem que eu estou trazendo aqui para o seu telespectador, vai ser feito bem pontual com todos os profissionais dessas regiões, para que eles entendam seriamente da importância deles nos locais onde prestam suas atividades. Muito bem. Para finalizar, qual é o telefone ou o contato
para consumidores ou profissionais ou empresários de academias que queiram manter contato com vocês e tirar dúvidas? Colocamos 2 veículos, dois canais, que é o nosso site, cref16.org.br, ou o telefone 3201-2254. São canais de denúncia também, que é que nos movem a cada dia a nosso trabalho de fiscalização. E rapidamente a pergunta do Mário César, que está em Candelária, ele gostaria de saber quantos profissionais de educação física tem que ter para cada quantidade de alunos? Nós não temos uma legislação específica. Recomenda-se que seja um número razoável em função da atividade que ele está desenvolvendo. Mas no Brasil, não tem legislação que quantifique o número de profissionais para o número de alunos. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos do Sena. Muito obrigado. Você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigado. Obrigado. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, voltaremos conversando com o Mário Pegado, advogado, especialista em direito imobiliário. Vamos falar sobre os cuidados com a compra, venda, aluguel de imóveis de parte a parte. O que é que você tem que ter cuidado na hora de fazer essas transações imobiliárias para depois não ter problema, para depois não se arrepender e ficar com confusão por aí, terminando na justiça? Detalhes daqui a pouquinho no Boa Tarde, Cidadão. E mande sua pergunta no 99922-9519, que eu volto daqui a pouquinho.